do Senhor Jesus. Amém? Me sinto feliz, alegre de estar junto com os irmãos, parte da nossa família e vai morar no céu. Tornamos parte do mesmo povo, de uma mesma família que um dia nós iremos morar na glória. Estamos gratos a Deus. O irmão Fabiano nos fez o convite e a gente levou até o nosso pastor e ele nos autorizou a nós estarmos aqui. Glória a Deus, graças a Deus. Me sinto feliz também por estar bem pertinho do Senhor Jesus. É bem verdade que nessa noite nós estamos aqui porque viemos adorar ao Senhor. Nós saímos de nossas residências com o intuito de nós adorarmos. Saímos com um propósito, né? É bem verdade que todos nós temos as nossas labutas e esse domingo é um dia que a gente tira para estar descansando, para estar repousando e também é um dia que nós tiramos para adorar o Senhor. É verdade, o louvor que o irmão João louvou é um louvor que eu só quero adorar. Na verdade, nós estamos aqui porque o Senhor fez coisas grandes em nosso favor. A leitura bíblica que foi lida na leitura oficial, eu quero ler aqui o versículo 37, que é um versículo básico que a gente tirou para essa mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Desde que nós recebemos o convite, nós ficamos meditando, procurando o direcionamento do Senhor. O Senhor nos direcionou a esse texto do capítulo 7 do Evangelho de João. É o quarto evangelho dos quatro evangelhos. Esse é um evangelho que se distingue dos outros três. Os outros três são evangelhos sinóticos, são parecidos. Ele narra a história de Jesus em três perspectivas diferentes. Mas o quarto evangelho, o evangelho de João, ele já vai fazer, ou ele já vai escrever este evangelho já para a igreja. Glória a Deus. E o versículo 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A parte B do versículo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto muito glorioso. Se nós formos para o versículo 1 do capítulo 7, nós vamos entender que Jesus andava fazendo os seus milagres. Jesus andava pela Judéia, Jesus andava pela Galileia. E nesse texto, nesse capítulo, ele vai relatar que era próximo à festa do Tabernáculos. Para você que já é conhecedor da palavra e conhece as Escrituras Sagradas, festa do Tabernáculo é uma festa, uns diz festa da tenda, outros festa da cabana. Isso era uma festa alusiva à passagem do povo judeu pela terra ou pelo deserto na saída do Egito. Este é uma festa que trazia a memória e eles festejavam por ter passado pelo deserto e o Senhor ter dado vitória. Então Jesus ele se dirige à festa do tabernáculo, mas ele vai em secreto. De início Jesus ele não vai para se apresentar. Jesus ele não quer tumulto, até mesmo porque nesse mesmo período, no capítulo 7, o evangelista já relata que alguns já queriam prender Jesus. E alguns queriam até tirar a sua vida ou matar Jesus. Então Jesus ele se direciona ao tabernáculo, mas ele vai em secreto. Ele não se apresenta, ele não chega se apresentando, ou ele já chega já com aquela multidão que o segue, mas Jesus chega em secreto. Já pelo versículo 10 e diante, Jesus já se aproxima e ele já começa a estar ali no tabernáculo, mas ainda em secreto, ele não se apresenta. Mas quando chega lá pelo capítulo 33, capítulo 34, 35, Jesus já se apresenta, Jesus já começa a falar, Jesus já começa a trazer o seu ensinamento. Jesus Cristo, ele procurou fazer aquilo que o Pai
queria que ele fizesse. E porque ele foi enviado. Ele foi trazer a mensagem de salvação. Quando nós chegamos no versículo 37, na parte B, ele exclama e diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Nessa noite eu quero trazer um título para essa mensagem: a grande oferta de salvação. Jesus, ele vai fazer uma oferta de salvação. Nós estamos aqui porque uma oferta foi feita a cada um de nós, uma oferta de salvação. E nós aceitamos essa oferta, e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nesta noite, e o motivo que nós estamos aqui é motivo de adorar, de glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor fez uma oferta às nossas vidas, e nós aceitamos esta oferta. E é por isso que nós estamos aqui com uma oferta de salvação. Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, Jesus nos deu um banho da graça, e nós estamos aqui nessa noite porque recebemos esta oferta. Mas Jesus aqui, quando ele exclama: quem quer vir a mim e beba, porque vindo a mim vai beber água e não vai ter sede. Então, ele faz uma grande oferta e uma oferta de salvação. Ele faz um convite, e esse convite é a todos. Isaías 51, versículo 1. Jesus, ele vai fazer uma oferta a todos aqueles que estão sedentos. Ele vai trazer Isaías, ele vai falar o seguinte: ouve vós os que procuram a justiça, o que busca, e olhai para a rocha a qual foste talhada, para a pedra onde fostes cavada. Então, Jesus Cristo é aquele que traz isso para nós, aqueles que estão sedentos, para que possamos olhar para a fenda, para que olhamos que onde existia uma brecha para salvação para todos nós. Nós estávamos presos, nós estávamos cativos, nós estávamos aprisionados em uma vida de pecado, e não tinha mais jeito para nós. Mas Jesus é aquele que diz: os que têm sede, todos que estão com sede, quem tiver sede, venha de graça e eu lhe darei. Jesus, ele quer dar vida, e vida com abundância a cada um do ser humano. Ele não faz distinção de cor, de raça, de língua, de posição social, financeira. Não, ele traz esse convite a todos os que têm de sede. Se nós formos para Apocalipse capítulo 21, versículo 6, ele vai dizer: quem tiver sede, venha, porque ele dá de graça. Imagine aí algo de graça. Não vai pagar nada, o preço já foi pago. E declarou ainda: tudo está realizado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e todos quanto tiver sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Imagine aí que nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, nós não tinha mais jeito, a nossa condenação era certa, mas ele vai dizer o seguinte: todos os quantos quiser beber, darei graciosamente, darei de graça, em outras versões, da fonte da água da vida. Oh, aleluia. Imagine agora que nós estávamos mortos, mas agora nós bebemos desta água que Jesus falou, e agora nós temos vida, e a nossa vida, ela é cheia da graça de Deus. É bem verdade que nesse momento, nesses minutos, nestas horas, neste domingo, nesse final de dia, muitas vidas estão caminhando a passos largos para o abismo, ou quantas vidas estão sendo ceifadas sem Deus, sem paz e sem salvação. Muitos neste momento estão clamando, estão pedindo uma misericórdia, ou alguém está com sede de uma novidade de vida, e ele está esperando que alguém fale a esta palavra. E Jesus nessa noite está dizendo: eu estou aqui e estou pronto para te dar água da
vida. E todos nós que estamos aqui nessa noite, eu creio, já bebemos desta água da vida, e nós temos mais do que motivo de clamar, de exaltar, de glorificar e de exaltar o nome do Senhor, porque Ele nos deu novidade de vida. O que eu devo fazer para receber desta fonte da vida? Eu devo ir sem demora. Eu não preciso demorar. Eu não preciso estar em demora. Então o tempo é que eu possa ouvir. E o dia aceitável do Senhor é hoje. E é bem verdade que Ele determina um novo dia. Que dia é? O dia é hoje. Hebreus capítulo 4 e versículo 7. Muitas vezes nós pensamos deixar para amanhã, deixar para depois. Quantas pessoas que a gente anuncia o Evangelho, quantas pessoas que nós anunciamos Jesus Cristo o Salvador, e muitas vezes as pessoas dizem não, hoje não, amanhã, outro dia. E muitas vezes nós também queremos estar na presença de Deus, queremos estar adorando, mas muitas vezes nós deixamos para amanhã, nós adiamos de estar adorando ao Senhor. Mas Jesus está dizendo que é hoje. Todos que estão com sede devem correr para Jesus. E quando será isso? É sem demora, é já. O dia é hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Determinar Deus uma nova oportunidade. E é a chamada de hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme que já foram proclamados antes, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Então Jesus está falando hoje. Se você ouvir a voz, não endureça o vosso coração, mas que o seu coração possa delatar e que você possa derramar diante da presença de Deus. Que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua boca e que você possa dizer: ah, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui diante da tua presença e o dia já é hoje, é sem demora. O tempo é aceitável que você possa estar hoje. Eu sei que muitas vezes você pode se distanciar ou você está distante da presença de Deus, mas o Senhor está dizendo: vem sem demora, porque Jesus Ele quer te encher. Jesus quer transbordar o teu coração e que você possa estar alegre diante de Deus. Eu sei que nós passamos lutas, que nós passamos dificuldade. Eu sei que a nossa vida ela é uma vida atarefada e muitas vezes nós relaxamos um pouco e deixamos para depois um momento de adoração, de estar na presença de Deus. Mas o Senhor diz que o dia é hoje. E se tu ouvir a voz do Senhor, não endurece o teu coração, mas delata o teu coração, derrama ele na presença de Deus, porque o Senhor Ele quer te encher, o Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer trazer as nossas vidas diante da sua presença e que nós possamos estar em adoração. Oh, aleluia. Oh. Jesus convida também os pecadores. Que pecadores são esses? São todos. É bem verdade que nós que estamos aqui na presença do Senhor, existe ainda em nós uma natureza pecaminosa. E Romanos fala, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Mas a diferença de nós que estamos aqui na presença do Senhor é porque somos pecadores remidos e comprados pelo sangue de Cristo. Mas infelizmente em nosso corpo, em nossa vida, em nossa natureza, ainda reina aquela natureza pecaminosa. Mas quando é que eu vou deixar essa natureza? Quando é que essa natureza vai me abandonar? Eu quero dizer nessa noite que se ao soar a trombeta, a palavra vai dizer que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E o que é imortal, vai se revestir da imortalidade. Então, se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui ainda nessa terra, e nós andamos, nós não flutuamos, porque existe uma matéria, existe uma natureza, existe um corpo mortal, mas a palavra diz que ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos serão transformados, e esse corpo vai dar um lugar, um corpo que agora não é mais corruptível, vai dar lugar a um corpo que não é mais
mortal, mas é imortal. Então nós vamos subir, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aí sim, quando isto acontecer, a nossa natureza vai ser transformada. Essa natureza vai dar lugar a uma outra natureza, que natureza é a natureza de Cristo. Nós estamos aqui nessa noite, nessa caminhada, e Ele convoca, Ele faz um convite a todos, aos pecadores. E quem são esses pecadores? São todos. Ainda que seja como escarlate, ainda que nosso pecado seja grande, ou que seja vermelho como escarlate, o Senhor, Ele pode transformar. Coloca aí para mim, Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele vai chamar todos os pecadores. Há alguém que acha que não tem mais jeito, mas o Senhor é aquele que dá jeito. Glória a Jesus. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em pecado. E Cristo morreu por nós andávamos ainda em pecado. Então Jesus, quando ele entra no templo, em secreto, até o primeiro momento, mas quando ele se levanta e ele faz um anúncio, ele diz: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus está com uma missão de levar a palavra, e essa palavra ele leva a todos. Imagine agora que ele leva aos sedentos esta palavra, mas ele leva aos pecadores. E muitas vezes alguém pode dizer: não, mas eu não tenho pecado, eu não sou um pecador. Mas na realidade o que está na vida do ser humano aí é a natureza pecaminosa. Então ele chama a todos. Mas Deus prova o seu amor para conosco. O Senhor prova o seu amor ao ponto de se entregar e dar a vida por nós. Nós estamos aqui porque Jesus provou esse amor. Então o que nos resta é buscar o Senhor. O que nos resta é ter uma vida de salvo na presença de Deus. O que nos resta é nós estarmos diante do Senhor em adoração, deixando tudo para trás, deixando tudo e seguindo a Jesus. Imagina o que nós éramos pecadores, mas agora nós deixamos tudo para trás para seguir ao Senhor Jesus. Nós tínhamos uma vida de pecado e nós andávamos neste mundo como ovelha desgarrada, como aquele que não tem pastor. E essa distância nos deixava distante do Senhor. Mas quando nós recebemos um convite de aceitar Jesus como Salvador, nós deixamos tudo para trás. Nós abandonamos a nossa vida de pecado e agora nós somos nova criatura. O que nos deixa alegre é que tudo isso que nós fizemos, nós vamos ser retribuídos. Nós vamos ter retribuição. Deus retribui não só aqui, mas o que nos dá mais alegria e que nos deixa mais feliz é que Ele vai nos dar uma vida e uma vida eterna. Assim como nós que morremos, aquele que morreu sem Cristo ou que está vivo vai receber um corpo glorioso para uma vida eterna. Tenha certeza também que aquele que morreu sem Cristo, ou aquele que ainda não confessou o Senhor, ele também vai receber um corpo para receber condenação eterna. Então, fique ciente que a vida ela não acaba aqui, não. Assim como aqueles que receberam um corpo glorioso para glorificar eternamente ao Senhor, aquele também que morreram sem Cristo, aqueles que estão na terra sem Cristo, eles também vão receber um corpo transformado. Mas esse corpo é um corpo para condenação eterna. Isso que é a segunda morte. Aonde o fogo não se apaga e também o verme não morre. Vai receber um corpo para a condenação eterna. Então Jesus ele vai dizer assim, uma grande convocação para que possamos beber desta água.
e esta água da vida e vida eterna. Mas, se nós rejeitarmos, o que, é que vai acontecer conosco? Nós receberemos condenação eterna. E o mais que me chama a atenção é que a palavra vai dizer que o fogo ou o inferno ou a condenação eterna foi preparada para Satanás e seus anjos, aqueles que caíram, aqueles que deixaram o seu dormitório. Não foi para o homem, não foi para a humanidade, mas por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem pode receber esta condenação. Então nós temos motivo de mais do que alegria de nessa noite glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque nós que éramos pecadores deixamos tudo para trás e agora temos novidade de vida. É bem verdade que o Senhor nos abençoa aqui nesta vida, mas a bênção nesta vida não é o mais importante. E o que é mais importante? O mais importante é quando soar a trombeta, nós vamos subir desta terra, nós vamos levar daqui nem raiz nem ramo, nós vamos chegar na glória celestial e nós recebemos a coroa da vitória. Glória a Deus, nós estamos no motivo de sobra e nós só queremos adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor nessa noite, abre a tua boca, abre o teu coração, deixa Ele delatar e que nessa noite você possa derramar o seu coração na presença de Deus, porque nós temos mais do que motivo para glorificar esse Deus que nos deu água e água viva, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, vivo e alegre na presença de Deus. Oh, aleluia. Oh, coisa gloriosa. Oh, coisa mais do que gloriosa é estar na presença de Deus. Eu sei, porque eu passo luta, mas eu sei que você também passa luta. Eu sei que eu passo dificuldade, então você passa também dificuldade. Eu sei que você passa por uns perrengues da vida, porque eu também passo por esses perrengues da vida. Então, enquanto nós estivermos aqui, como ainda pecadores, mas pecadores remidos pelo sangue de Cristo, nós ainda somos sujeitos a essas dificuldades. Nós somos sujeitos a essas lutas, nós somos sujeitos a esses perrengues, essas batalhas. Mas o que está conosco, Ele é maior. Olhe, quando aquele gigante desafia o exército de Deus vivo ali naquele episódio, ele faz um desafio ao rei de Israel, a Saul, que levante um guerreiro para lutar com ele, e ele faz aquela afronta vários dias, e quando o pai de Davi já manda ele levar alimento para os seus irmãos, e quando Davi chega ali com aquele animal, levando aquele alimento, e ele escuta aquele desafio, ele faz um desafio para que se levante alguém que possa estar diante dele, e ele desafia não só um guerreiro, desafia o Deus vivo. Aí então Davi olha para aquela multidão que está ali acuada, está temorosa com aquele desafio, que o gigante é grande e não tinha quem pudesse lutar contra ele. Então Davi olha para aquele gigante, ele não vê o gigante, ele vê alguém que está afrontando o Deus vivo. E naquele momento Davi ele diz assim: quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Então ele disse: porque não tem ninguém que vai lutar, pois eu vou contra ele, eu vou não por mim, mas eu vou em nome do Senhor. Quando Davi chega na presença do gigante, o gigante olha para aquele menino e diz: quem és tu? Mandaram foi um menino. Não tem homem em Israel para que venha lutar. Cadê o guerreiro? Mas mandaram um menino. Então Davi diz assim: tu vem comigo contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Então Davi vence aquela batalha que, se fosse na perspectiva de hoje, jamais ele venceria, mas ele venceu. Então se levanta gigante em nossas vidas, se levanta batalha que às vezes parece impossível, mas como a irmã Valiano falou nessa noite aqui, aquilo que nós não conseguimos fazer é o que Deus faz. Se há alguma luta, alguma dificuldade que nós conseguimos resolver, o Senhor não resolve, porque nós podemos resolver, mas aquilo que é impossível para nós, o Senhor dos exércitos, aquele que deu a vitória na vida, ele se levanta para derrotar todas as lutas, ele se levanta em nossas vidas e nos dá a vitória. Então nós pedimos da água viva que o Senhor
exclamou naquele grande dia daquela festa: quem tem sede? E nós tínhamos sede, e nós bebemos desta água, e é por isso que nós estamos aqui alegres nessa noite, porque bebemos desta água da vida. No capítulo 11, versículo 28 de Mateus, coloque aí para nós: os cansados e sobrecarregados. Esse é o que o Senhor convida, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele chama todos: vinde a mim, porque vai encontrar descanso e alívio. Coloca aí Mateus 11, 28. Imagina agora se você está cansado. Se você está sobrecarregado, o que é que ele vai dizer? Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos lhe darei descanso. Glória a Deus. Nós andávamos carregando uma carga pesada. Que carga era essa? Era a carga de condenação eterna. Era uma carga muito pesada. Mas Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos esse alívio. E agora nós andamos como uma pena flutuando nessa terra, uma terra de pecado, mas como nós somos livres e agora libertos de toda a condenação, como nova criatura, nós andamos agora como aliviados. Nós estamos aliviados desta carga. Que carga é essa? Carga de condenação eterna. Mas agora nós estamos livres e aliviados. Glória a Jesus. Somos confiantes. Davi foi com aquele gigante porque ele tinha confiança. Eu sei que você também é confiante. Você é crente, você crê, você acredita. Mesmo que muitos digam que não vai dar certo, mas você diz: eu creio que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Ele é fiel, Ele é justo. E Ele pode perdoar. O que é mais importante é Ele ter perdoado os nossos pecados. É bem verdade que nós estávamos sobrecarregados. Nós estávamos cansados por causa dos nossos pecados. Mas pela fé, o impossível se tornou possível. Tu imagina agora comigo, aquilo que era impossível se torna possível. Quando Jesus prega a novidade de vida, e o que chama a atenção na época é porque aqueles doutores da lei, ou até aqueles mesmo que ouviam as mensagens de Jesus, eu olhava: quem é este? Com que autoridade ele prega? Com que autoridade ele diz essas palavras? E quem mais se confrontava com estas palavras de Jesus eram aqueles doutores da lei. Porque eles estudavam desde os seus 8 anos de idade a Torá. Ele estudava os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ao ponto de se tornar doutores da lei. E agora ele olha para aquele Jesus, vindo de uma pequena cidade, uma cidade que não se levantava alguém, mas ele olha para aquele homem, um carpinteiro. Isaías diz que era homem de dor, experimentado no trabalho. E ele olha para aquele homem, Jesus, e eles não acreditam que ele é o Messias. Ele acredita que ele é um profeta. Eles estão esperando o Messias, mas ele olha para aquele homem, um homem experimentado de dores, homem que não tem instrução, que não é um doutor da lei, mas alguém que fala com autoridade. E eles olham para aquele e eles querem tirar a sua vida, porque eles ameaçam as vidas deles, porque ele era o doutor da lei, mas não tinha autoridade nas palavras como Jesus tinha. Então isso incomoda a vida deles, e eles agora querem tirar a sua vida. Mas imagine agora que Jesus tem o poder de tirar a carga pesada do ser humano, tem poder de
tirar um alívio para aquele que está sobrecarregado e agora andar em novidade de vida. É por isso que quando nós andamos nas ruas deste bairro, desta fortaleza, ou por onde você andar, alguém vai olhar para você e notar que há algo diferente, porque você foi aliviado, a sua carga foi tirada, e você anda agora em novidade de vida, ao ponto de não precisar você falar nenhuma palavra, mas ao ponto de alguém se incomodar, ao ponto de parar você e fazer uma pergunta: o que tem na tua vida que é diferente? Eu noto que você é diferente, eu noto que a sua vida é diferente. Aí você vai dizer: é porque eu sou a pessoa salva na pessoa de Jesus Cristo. E o que está comigo me deu essa novidade de vida, e é por isso que eu estou alegre, é por isso que os crentes são alegres, porque eles receberam alívio, eles foi tirada a carga pesada, e essa carga não traz mais um peso, e você anda como que anda a passos para a eternidade. Isto é a realidade. Nós estamos caminhando, e a cada dia que nós passamos aqui nessa terra é um dia que nós se aproximamos de estar na presença de Deus, e estaremos para sempre com Ele, dando glórias e louvores eternamente. Nós vamos ter uma vida transformada, uma vida que nos dá alegria. Oh, aleluia. Mas é bem verdade também que Jesus vai dar esta salvação para todos aqueles que quiser vir. Ele vai dizer, ó: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É quem quiser. Jesus não obriga. E quem quiser ir a Ele, Ele vai liberar esta água viva. Ele vai trazer esta água que possa nos tornarmos ao Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Eu sei que nessa noite, como eu disse, tem muitas pessoas que estão querendo ter uma liberdade. Nessa noite tem pessoas que estão clamando ter um alívio. Tem pessoas nessa noite que estão clamando ter uma liberdade. Mas Jesus Cristo é aquele que pode. E a essas pessoas, o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouve responda: vem. E quem sentir sede, venha. E todos quantos desejam, venha e receba de graça da água da vida. Oh, aleluia. Foi de graça que Jesus nos deu esta água. Não foi comprado nenhum preço, mas Ele deu de graça. Então o que nos resta nessa noite é nós se apresentarmos a Ele com toda a sinceridade. Eu e você precisa procurar ou se apresentar e se encontrar com o Senhor com sinceridade. Jesus Ele dá de graça, e Ele quer que Ele quer de volta de nós sinceridade. Eu sei que nessa noite você pode estar entrado aqui nessa noite com algum problema. Eu não sei qual é o seu problema. Você pode ter entrado nessa noite com alguma dificuldade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Nessa noite você pode ter entrado nesse templo com um problema muito grande. Mas eu quero dizer nessa noite que o Senhor é aquele que pode resolver o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor Ele pode resolver. Mas o que me chama mais atenção nessa noite é que Ele vai dizer: quem quiser vir a mim, quem tem sede, quem quiser vir a mim, beba da água da vida. Significa que nós vamos ter um relacionamento pessoal contínuo e confiante. Nós estamos aqui, estamos num relacionamento. Nós estamos numa vida de praticidade.
Nós estamos numa vida de praticar a verdade. E nesse relacionamento contínuo, de confiança entre o Senhor comigo e eu com Ele, de você com o Senhor com você, esse relacionamento, Ele nos traz ao nosso coração. Esse coração vai estar guardado diante de Deus. Eu sei que nessa noite você possa sair fortalecido. Que você possa nessa noite fortalecer o seu relacionamento com o Senhor. Que nessa noite você possa sair fortalecido, sabendo que o Senhor é aquele que te dá força. Sabendo que é o Senhor que te alimenta. É o Senhor que te fortifica. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então que possamos nós fortalecer o nosso coração. Fortalecer o nosso relacionamento. Porque o Senhor é aquele que dá a fonte de água viva. Jesus é aquele que pode te dar uma fonte de água viva que jorra para a eternidade, ou que jorra para a vida eterna. E o que chama a atenção é que a fonte que Jesus nos dá é uma fonte que jorra não só para nós, mas para todo aquele que está ao nosso redor, aonde nós vamos andando, aonde nós vamos estar trabalhando, aonde você está estudando, aonde você caminha, no coletivo, aonde é que seja, alguém vai sempre olhar e vai ver que há algo diferente na sua vida. E que diferente é esse? É algo que nos transforma em novidade de vida. E é por isso que nessa noite nós temos mais do que motivo, com os convidados do Senhor para ter vida eterna, e nós devemos estar diante dele com demonstração de amor, de adoração, de louvor, que possamos derramar a nossa vida diante dele, louvando e exaltando. Não fique triste, não fique atemorizado, não retroceda, não volte atrás, porque o que nos aguarda é a coroa da vitória. Oh, aleluia! Muitos não têm essa esperança, muitos não têm mais essa esperança, já perderam a esperança, mas o que está conosco é maior. Oh, aleluia! Imagine agora um lugar. Imagine um lugar que ainda você não visualizou. Imagine um lugar que ainda não foi revelado. Imagine um lugar onde tudo é só alegria. Não há mais choro, não há mais pranto. Vai ser só alegria. Imagine agora um lugar onde não há mais tristeza, não há mais dor. Mas imagine agora um lugar que nós vamos estar para sempre cantando e glorificando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Cordeiro que venceu. Santo é o Cordeiro que se levantou. Santo é o Cordeiro que nos deu a vitória. Santo é o Cordeiro que nos deu a liberdade. Nós éramos escravos do pecado, mas agora somos livres, libertos, transformados, nova criatura. Que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na presença de Deus. Fique de pé nessa noite. Quero fazer uma oração por você.